Senhoras e senhores deputados, portanto, como sabem, concluída a nossa reunião ordinária, temos agora então uma audição com o Banco Português de Fomento, a requerimento da Iniciativa Liberal, sobre a atribuição dos fundos do Programa Consolidar. Para esse efeito, temos connosco a doutora Ana Carvalho, Presidente da Comissão Executiva, e o Engenheiro Tiago Simões de Almeida, Administrador Executivo, a que eu agradeço, em nome da Comissão, o facto de estarem cá connosco. Tomou posse há cerca de 2 meses, sensivelmente, e, portanto, 2 meses é já um tempo interessante para nós também ouvirmos o que têm para nos dizer sobre as matérias do Banco de Fomento, apesar que esta audição é a propósito dos fundos do Programa Consolidar. Como sabe, a doutora já lhe expliquei também isso, tem essa informação, mas faço aqui também saber aos senhores deputados que haverá inicialmente uma intervenção de até 10 minutos, que poderá colocar as questões que quiser ou fazer uma pequena intervenção, e depois, na primeira ronda, iniciará a Iniciativa Liberal, a autora do requerimento, que terá 5 minutos, e os restantes partidos, PSD tem 7 minutos, PS 7 minutos, Chega 6 minutos, PCP e Bloco de Esquerda 5 minutos. Haverá ainda uma segunda ronda, 3 minutos a cada parlamentar, e uma última ronda ainda, uma terceira ronda, 2 minutos a cada senhor deputado que se inscreva para esse efeito. Serão os termos da audição. A doutora Ana Carvalho tem então a palavra até 10 minutos. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia a todos. Antes de mais, começar por agradecer a oportunidade, em nome do Banco Português de Fomento, de estar aqui a responder a esta Comissão Parlamentar relativamente aos critérios do Fundo do Programa Consolidar. Tomei posse, como o Sr. Deputado disse, no passado dia 14 de novembro de 2022 e logo nesse dia tive o cuidado de, tendo constatado que havia um pedido de marcação da audição por responder, de contactar proativamente a Comissão no sentido de me disponibilizar para, assim que possível e assim que disponibilidade da vossa parte também, vir aqui responder em nome do Banco. O que cumpro hoje, 8 semanas depois de iniciar o meu mandato. Clarifico, portanto, que todas as decisões relativamente ao programa Consolidar, que vai ser aqui analisado, foram tomadas no contexto do anterior Conselho de Administração e da anterior Comissão Executiva. Sem prejuízo e com menos das 8 semanas de mandato que tenho, enquanto Presidente da Comissão Executiva, procurarei responder da melhor forma possível às questões sobre o Consolidar ou outras quaisquer que possam ter e que aqui sejam levantadas. Por esse motivo, trago também comigo o engenheiro Tiago Simões de Almeida, que é um colega meu do Conselho de Administração, que transita de um mandato para o outro e, portanto, em momentos em que eu possa não estar totalmente habilitada para detalhar questões de pormenor, o engenheiro Tiago fará o favor de me socorrer e espero que o permitam. Sobre o Consolidar, o instrumento. O instrumento é um dos instrumentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência e foi tangibilizado no Fundo de Capitalização e Resiliência. O fundo foi lançado por um diploma legal que rege todas as regras relativamente à orgânica do Fundo de Capitalização. O Fundo de Capitalização e Resiliência, que foi lançado em julho do ano passado com 1.300 mil milhões de euros, com 1.300 mil milhões de euros, tem 4 grandes programas lá dentro. O Consolidar, de que vamos falar hoje, a recapitalização estratégica, de 400 milhões de euros, e 2 outros programas que estamos em vias de ultimar e que são dirigidos ao Venture Capital e a uma fase de investimento, de co-investimento deal by deal. Importa sublinhar que a política de investimento do Fundo de Capitalização e Resiliência foi negociada e validada com a Comissão Europeia e foi aprovada por esta Comissão em dezembro de 2021. Centrando agora especificamente no programa Consolidar, que tem como objetivos mitigar a subcapitalização do tecido empresarial português, apoiar o investimento em empresas que desenvolvam projetos de investimento enquadrados em dinâmicas de consolidação setorial, fortalecer as PME e as mid-caps economicamente viáveis e apoiar a consolidação empresarial. Estas são as grandes missões do Fundo e do Consolidar. Como é que o Consolidar efetivamente aporta e responde a essa missão? O Consolidar, através do Fundo de Capitalização e Resiliência, investe indiretamente, entrando no capital de intermediários financeiros, que são os fundos de capital de risco, novos ou não sendo novos, que ainda não tenham investimentos ativos. Fundos esses que se destinam a investir nas empresas que se enquadrem nos critérios que há pouco mencionei relativamente à consolidação e à necessidade de consolidação setorial. Qual é o papel do Fundo no programa Consolidar e no Fundo de Capitalização e Resiliência? Nós somos a sociedade gestora do Fundo de Capitalização e Resiliência e, portanto, enquanto sociedade gestora, temos que exercer todos os direitos e praticar todos os atos e operações necessários ou convenientes à sua boa administração.
Relativamente ao programa Consolidar e a todos os outros programas que estamos a enquadrar no Fundo de Capitalização e Resiliência, importa comentar que a ficha técnica do programa, incluindo as regras de exclusão e elegibilidade dos intermediários financeiros e dos beneficiários, foi previamente partilhada com as associações empresariais do setor e com a estrutura de missão Recuperar Portugal, para que houvesse uma validação e uma avaliação prévia à operacionalização do programa. Importa também, da nossa parte, comentar que o Fundo de Capitalização e Resiliência, no contexto de Consolidar, não investe sozinho, investe a par de investidores privados e, portanto, vai dar a mão a investidores que atestam as características daquilo que é a avaliação prévia que a sociedade gestora do Fundo está a efetuar. Reconhecemos, contudo, ser fundamental haver uma maior abertura e um maior auscultar das necessidades e sugestões do mercado. Olhando para trás, fazendo uma reflexão que fizemos em sede do novo Conselho de Administração, reconhecemos que a consulta e a transparência podem sempre ser melhoradas. Motivo pelo qual, nos 2 avisos e nos 2 programas que eu vos disse que estávamos agora a ultimar, tivemos o cuidado de lançar uma consulta pública e convidamos toda a economia portuguesa e toda a sociedade a partilhar connosco as suas sugestões relativamente ao lançamento dos instrumentos que irão ser efetuados. Relativamente aos timings e às fases de consolidação, de seleção do Consolidar. Partilhar que o Consolidar foi anunciado, efetivamente, no dia 25 de janeiro de 2022 e tinha como data limite de apresentação das candidaturas o dia 15 de fevereiro de 2022, ou seja, 3 semanas corridas relativamente entre estas datas, peço desculpa. 3 semanas essas que foram sugestões recebidas em matéria de timings pelo próprio mercado, quando foi perguntado ao mercado qual é o tempo que entendem ser pertinente. O programa Consolidar teve uma enorme procura. Contou o banco com 33 candidaturas que prefizeram 1.300 milhões de euros. E, portanto, um valor equivalente àquele que o próprio Banco Português de Fomento está a gerir em termos de PRR. Portanto, um valor muito, muito relevante. As 33 candidaturas foram analisadas e classificadas com os 7 critérios de avaliação que constavam da ficha de produto. E esses critérios são coerência e pertinência da candidatura face aos objetivos, política de saída ao nível do objetivo e de retorno, política de remuneração e execução, nível de remuneração do intermediário financeiro, medidas propostas no sentido de evitar conflitos de interesses e mecanismos que o intermediário financeiro possa apresentar para evitar branqueamento, ou seja, medidas de compliance, efeito de alavancagem dos recursos do Fundo de Capitalização e Resiliência e mobilização dos recursos financeiros privados, mobilização de parcerias nacionais e internacionais tendentes à prática de co-investimento, e eram estes os 7 critérios que foram avaliados. Esta avaliação que o banco fez assentou na informação constante da candidatura. O aviso de lançamento de Consolidar era muito claro, dizendo que aquilo que vai ser analisado é aquilo que documentalmente for entregue no contexto da instrução da candidatura. A avaliação de cada critério foi feita de forma segregada dentro da instituição. Analistas diferentes classificaram critérios diferentes, por forma a garantir a independência e não o enviesamento da avaliação global das candidaturas. Por último, a avaliação do compliance, do critério que há pouco mencionei como sendo de compliance, foi feito especificamente pela equipa da Direção de Conformidade do Banco. A partir do dia 16 de fevereiro, no momento em que fechou o processo de candidatura, iniciou-se a análise e a seleção das 33 candidaturas. A 24 de março, um mês e pouco depois do encerramento das candidaturas, começou-se uma vasta ronda de reuniões com todos os candidatos. Fizeram-se mais de 40 reuniões com todos para garantir que a qualidade da informação que nos havia sido prestada estava completa e que a entendíamos. E, portanto, em 24 semanas, incluindo o mês de agosto, que é o mês de férias, analisou-se, escrutinou-se e detalhou-se um conjunto de 33 candidaturas. A decisão preliminar do banco foi realizada em sede de Comissão Executiva, Conselho de Administração e, obviamente, tal aconteceu depois de terem sido obtidos os pareceres não vinculativos da Comissão Técnica de Investimento do Fundo de Capitalização e Resiliência. A 21 de setembro foi comunicado a cada um dos candidatos a sua decisão preliminar. Cada um teve a sua decisão, a sua grelha de avaliação e a explicação de porque é que teve aquela avaliação e aquela nota final. E foi dito a cada candidato que tinha 5 dias úteis para, se assim o entendesse, proceder ao seu direito de audiência prévia escrita. E, portanto, este prazo terminou no dia 29 de setembro.
Para quem estiver mais distante do setor, nós entendemos e reconhecemos que 6 meses para analisar possa parecer demorado. Contudo, quem estiver mais próximo do setor, e tal pode ser atestado em contactos com os investidores privados que há muitos anos que estão neste negócio, quem estiver mais próximo do setor pode confirmar que 6 meses é um prazo perfeitamente aceitável para analisar 33 candidaturas. A verdade é que, tendo sido levantadas algumas questões sobre o consolidar, nomeadamente relativamente à menor clareza face aos timings e às fases de seleção, nós reconhecemos que é fundamental clarificar futuramente aspectos relativamente à tarefa de seleção, aos prazos e aos momentos. E, portanto, nos novos avisos que estamos a preparar relativamente aos novos fundos, aqueles que mencionei, que estão neste momento em validação por parte da estrutura de missão Recuperar Portugal, tivemos o cuidado de ser bastante mais detalhados e de auscultar todas as partes no sentido de perceber se as grelhas e as fases que lá colocamos são claras para todos. Num plano paralelo, mas fundamental a tudo o que estou aqui a dizer, há 2 datas que eu não quero deixar de partilhar convosco. A primeira é que, independentemente destes prazos que descrevi, a verdade é que a 23 de setembro é obtido o visto prévio do Tribunal de Contas relativamente ao empréstimo que suporta a dotação do Fundo de Capitalização e Resiliência. E data ainda mais importante é que só a 26 de outubro é que é recebida a primeira dotação de fundos para que o Fundo de Capitalização e Resiliência possa efetuar os seus investimentos. Acerca das candidaturas. Como mencionei, o programa Consolidar teve uma enorme procura, teve uma procura muito elevada. E as candidaturas foram de muito boa qualidade. A média global das candidaturas foi avaliada em 2,15, numa escala que vai de 1 a 3. 2,15 é uma avaliação boa. A média das candidaturas foi boa. Atesta também esta qualidade das candidaturas o facto de haverem investidores privados. Como eu mencionei, tendo investidores privados com um texto de mercado a dar a mão no investimento, mostra que os investidores privados estão também a classificar bem estas candidaturas. A elevada procura e a qualidade dos projetos levou a que, na altura, o Conselho de Administração tomasse a decisão de aumentar a dotação inicial do Consolidar de 250 milhões para 500 milhões de euros e aceitar, portanto, as primeiras 14 candidaturas que constavam da lista de mérito. Ficaram de fora, portanto, 19 candidaturas válidas, interessantes e com um investimento de 800 milhões de euros. Elas, as que ficaram de fora, tiveram uma avaliação média de 1,9 e, portanto, claramente inferiores àquelas que estiveram nas 14 primeiras. É importante também partilhar, e acredito que seja objeto de questão nesta audição, que no dia 7 de dezembro recebemos uma providência cautelar para suspender a eficácia do ato administrativo do Consolidar. Dado o enorme impacto negativo no interesse público, exposto pelo Banco Português de Fomento e atestado pelo Sr. Ministro da Economia, bem como por 12 das sociedades de capital de risco que se candidataram ao processo, o Banco apresentou uma resolução fundamentada, no dia 19 de dezembro, que nos permitiu continuar a dar execução às decisões anteriormente tomadas. Adicionalmente, importa referir que no dia 27 de dezembro apresentámos a oposição à referida providência cautelar. E, em paralelo, mais 6 sociedades também apresentaram a oposição à referida providência cautelar. Por último, e saindo do Consolidar, umas palavras sobre o banco e sua evolução mais recente. É importante partilhar convosco que a estrutura de gestão societária do Banco Português de Fomento está, neste momento, pela primeira vez, completa. O banco previa, no seu governance, um conjunto de até 11 administradores e uma segregação, por exemplo, entre a Chairman e a Presidente da Comissão Executiva. Isso não estava alcançado, não tinha sido alcançado. Neste novo mandato, desde o dia 14 de novembro, essa situação está ultimada. E temos, portanto, 5 administradores não executivos e 5 administradores executivos. 2 dos quais, dos executivos, entraram há uma semana, estão a trabalhar connosco há uma semana, após as validações do Banco de Portugal. Todos nós somos independentes, todos nós temos uma experiência de banca diversificada, profunda e complementar entre nós. Portanto, consideramos que temos hoje a estrutura de gestão preparada para aquilo que é a missão do banco e o fundamento pelo qual ele foi criado e capaz de responder a todas as solicitações e regulamentos e obrigações legais que nos competem, nomeadamente o controle do Banco de Portugal, da Inspeção-Geral das Finanças, do Tribunal de Contas. Estamos hoje preparados para responder a tudo isto e para dar aso à missão que temos pela frente. Dar nota também o que é que fizemos nestas últimas 8 semanas, e acho que fizemos muita coisa. Nós, no final do ano, conseguimos disponibilizar a linha de apoio de aumento aos custos de produção, uma vez, no final do ano, materializadas as condições de dotação de capital e de garantia associadas a esta linha. Esta linha já tem, entretanto, 80 milhões de euros de operações candidatas, portanto, tem
qualquer coisa como 6 dias úteis, já tem lá 80 milhões de operações candidatas. Nós conseguimos salvaguardar o financiamento necessário às conversões das linhas Covid que estavam pendentes e começámos, nos últimos dias do final do ano, uma vez garantida essa dotação de fundos, a pagar às empresas que comprovavam os critérios de elegibilidade e a fazer chegar aos bancos dessas empresas os montantes em questão. Nós desbloqueámos um tema que estava pendente, que relativamente aos contratos de garantia de Estado com Angola, e neste momento já está em vias de contratação. E fizemos também algo muito interessante, na nossa opinião, em termos de PRR, porque conseguimos, num espaço de 8 semanas, aprovar uma quantia interessante de projetos aprovados e contratar 108 milhões de euros. Há 8 semanas atrás não havia uma operação contratada, já contratámos 108 milhões de euros. E lançámos a consulta pública dos avisos que há pouco mencionei e que nos parece ser uma forma muito transparente ao escutar de mercado e refletir na nossa postura aquilo que venham a ser as sugestões que recebemos e que refletimos. Por último, e para terminar, comentar que o Conselho de Administração está ativamente a trabalhar no plano estratégico do mandato, que tenciona terminá-lo a muito breve prazo, e que este plano estratégico, obviamente, inclui medidas e iniciativas estratégicas em torno da oferta, a oferta de cobertura de falhas de mercado sentidas em Portugal, de eficiência, de garantia de eficiência de processos e de rapidez para minimizar o time to market, e, naturalmente, de proximidade ao mercado e de tentativa de auscultar o máximo possível. E, portanto, peço desculpa, passei um bocadinho os 4 minutos, mas estou totalmente disponível, bem como o meu colega, para clarificar qualquer questão. Muito obrigado, doutora Ana Carvalho. Ouvimos a Presidente da Comissão Executiva do Banco Português de Fomento. Como viu, também não quis sequer interrompê-la, porque é a primeira vez que está nesta Comissão e era importante também tudo o que dissesse é relevante para o conhecimento dos seus deputados desta Comissão e para quem nos estiver a ouvir. Cabe agora ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, porque o requerimento é da Iniciativa Liberal e, portanto, a primeira intervenção é do Sr. Deputado. Tem 6 minutos para colocar as questões. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a doutora Ana Carvalho, o Sr. Engenheiro Tiago Simões de Almeida, agradecendo a disponibilidade para estarem aqui. O antecessor do programa Consolidar não traz boas expectativas para este programa. Estamos a falar do FACE, que em finais de 2020 teria perdido cerca de 93% do capital que lá foi colocado, segundo as últimas informações que tenho, se puder depois confirmar isso, o que traz uma responsabilização acrescida para o processo do programa. E o programa não começou bem. O programa foi anunciado no princípio de 2022, depois foi travado ali em 22 de março por falta de informações adicionais ao IAPMEI, que, de acordo com o Tribunal de Contas, só chegaram cerca de 6 meses depois, à altura em que, simultaneamente, foram anunciados os resultados do concurso. Por essa altura, dia 22, 23, foi colocado o resultado do concurso no website do Banco de Fomento. Poucos dias depois, sem anúncio público, e 2 dias antes do Ministro da Economia vir aqui falar à Assembleia da República, o resultado do concurso foi retirado do website do Banco de Fomento. Portanto, nós não poderíamos confrontar o Sr. Ministro com esses resultados e depois republicaram os resultados no dia a seguir ao Sr. Ministro ter vindo à Assembleia da República, um conjunto de coincidências. Os critérios de seleção, que, e muito bem, mencionou aqui, são, em muitos casos, excessivamente subjetivos, e acho que vai concordar que há um grau grande de subjetividade nesses critérios, independentemente da independência das equipas que fazem essa análise. Há um grau de subjetividade, porque nem todos os critérios são numéricos ou sim ou não. Há ali um grau de subjetividade. Quando se adiciona a isso o facto do ranking das diferentes empresas não estar disponível. Portanto, nós sabemos quais foram as empresas que foram selecionadas, mas não sabemos quem é que ficou em primeiro, quem é que ficou em quinto, quem é que ficou em 14º, quem é que ficou a um lugar de ser escolhido. E também não conhecemos que avaliação é que tiveram cada uma dessas empresas nos diferentes critérios. Ou seja, quando é lançada a possibilidade de audiência prévia para as empresas, elas têm apenas acesso à sua própria avaliação.
não à avaliação das outras empresas, para, em termos relativos, perceberem exatamente o que é que se passou ali. E esta forma de apresentar ou não disponibilizar os resultados, que não permite que haja uma análise, uma avaliação relativa por parte das empresas, lança um manto de suspeição sobre a forma como a escolha foi feita. E note-se, eu não estou a dizer que a escolha foi suspeita, eu estou a dizer que a falta de informação e de transparência pode lançar um manto de suspeição sobre a forma como ela é feita. E depois aqui podem-se levantar todos os cenários. Por exemplo, uma das sociedades de capital de risco que foi escolhida foi a Portugal Ventures, que é precisamente detida pelo Banco Português de Fomento. Há aqui certamente um conflito de interesses bastante claros. E entre as empresas que foram escolhidas, há, segundo informações que recolhi, empresas que neste momento nem sequer têm ativos em gestão. Ou seja, sociedades de capital de risco que foram escolhidas pela sua experiência, mas que neste momento, experiência em termos de ativos em gestão, zero. E muitas outras que nos últimos anos não conseguiram ir buscar nenhum fundo privado ao mercado. Portanto, era importante conhecer se nestes critérios estas empresas claramente não tiveram um grande resultado, que outros critérios é que ditaram que elas tivessem sido escolhidas. Depois houve uma das empresas que perdeu, que veio recorrer, e o Banco de Fomento alegou especial urgência e interesse público para contestar a suspensão decretada pelo Tribunal de Sintra. O que é estranho, dado que inicialmente passaram-se 6 meses para fazer o processo, para fornecer informações ao Tribunal de Contas, e de repente já há uma pressa enorme para avançar com isto, mesmo superando então a suspensão decretada pelo Tribunal de Sintra. E ainda há um outro projeto de 50 milhões de euros dedicado aos Açores, também faz parte do PRR, e que ainda está pendente. Já teve os candidatos, já foram escolhidos os candidatos, está ali pendente, portanto, não se percebe onde é que existe esta especial urgência. Questões, vou tentar fazê-las muito rápido, depois disto tudo que foi apresentado. Primeiro, o que é que aconteceu para o processo se ter atrasado tanto no princípio? Porque é que os resultados foram publicados e retirados do website antes da audição ao Sr. Ministro aqui? Se já está disponível ou se irão disponibilizar o ranking das empresas e a pontuação obtida por critério para cada uma dessas empresas? Porque é que o processo tem especial urgência agora e aparentemente não teve no princípio do ano passado? Se confirma que foram escolhidas sociedades de capital de risco sem ativos em gestão ou que se saiba a capacidade de ir buscar fundos privados, que critérios é que foram usados para escolher essas sociedades? Se no critério da capacidade, eu vou já acabar, Sr. Presidente, se no critério da capacidade de ir buscar fundos privados foram consideradas meras cartas de intenções sem nenhuma garantia real de que essas intenções se concretizem, ou seja, se foram escolhidas sociedades de capital de risco apenas baseadas em cartas de intenções de investidores que não têm qualquer impacto real ou legal, dos 500 milhões de euros, quanto é que planeiam que fique no final deste processo em FIIs de gestão para as sociedades de capital de risco? E última pergunta, como é que será feita a supervisão da forma como serão utilizados os fundos? Ou seja, como é que irão garantir que os fundos não servirão para estratégias de saída de outros fundos das sociedades de capital de risco, estratégias de saída dos donos das empresas ou simplesmente para desviar ativos menos rentáveis de fundos com capitais 100% privados? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Carlos Menezes Pinto. A doutora Ana Carvalho tem então até 6 minutos para responder a estas questões. Faz favor. Eu vou responder às que sei e às que ainda não sei, vou pedir ao engenheiro Tiago que me complemente. Sobre a publicação no site relativamente à informação, eu mencionei-vos que a data da partilha da decisão preliminar foi no dia 21 de setembro e demos 5 dias a cada candidato para se pronunciar e eles exerceram ou não, dependia deles. Nunca qualquer decisão final podia ser tomada antes dos ditos 5 dias úteis. O que aconteceu foi que, entretanto, as equipas internas de comunicação do banco não tinham uma decisão porque o banco não a tinha,
mas começaram a testar no website e naquilo que é o gestor de conteúdos do website, aquilo que iam ter que publicar com urgência no dia que fosse tomada uma decisão. E por lapso interno da equipa de comunicação, um lapso lamentável, mas que acontece infelizmente, aquilo foi publicado. Como vos disse, a pronúncia aconteceu até o dia 29. E a pronúncia foi de tal maneira efetiva que o banco até mudou uma decisão que havia inicialmente tomado, porque ao ouvir um dos candidatos, percebeu que esse candidato estava disponível para aceitar um valor de investimento inferior àquele que tinha solicitado. E, portanto, houve efetivamente uma alteração e passou a ser incluída uma das empresas que foi objeto da pronúncia e, portanto, houve até efetiva, isto é demonstração inequívoca que a pronúncia foi exercida e que o impacto da mesma foi assertivo. E, portanto, nunca poderia haver uma decisão antes do dia 29, porque nunca antes do dia 29 tinha terminado o prazo da pronúncia. E, portanto, o que aconteceu é lamentável, peço desculpa em nome do banco, foi um lapso. Publicou indevidamente uma coisa que nem sequer estava fechada, decidida ou aprovada. Relativamente à informação, à publicação da mesma, à partilha de candidaturas de terceiros com outros, aqui o banco, a posição que tem é cumprir a lei. O que a lei diz no decreto-lei que há pouco mencionei e que cria o Fundo de Capitalização e Resiliência, num dos anexos ao dito decreto-lei, em particular no artigo 13º, é que o banco, os nossos consultores, os nossos departamentos, os nossos auditores se regem pelo princípio do dever do sigilo e não podem partilhar qualquer informação no contexto das candidaturas. O banco tem essa regra, a regra está estabelecida no decreto-lei e não a podem cumprir. Se tiver de partilhar alguma informação com terceiros, só o pode fazer se e quando houver uma decisão completamente inequívoca do Tribunal a dizer os senhores façam o favor de prestar a informação. Até lá não o podemos fazer. Quando houver essa decisão inequívoca, transparente para nós, seremos os primeiros a fazer, porque estamos mandatados para o fazer quando a lei assim o determinar. Até lá não o podemos fazer. Motivo pelo qual partilhamos com cada candidato a sua grelha de avaliação, os motivos da sua própria avaliação, mas nunca o benchmark dos restantes, porque estávamos impedidos de o fazer. O entendimento do banco à data e dos advogados que nos suportam também foi que não só o dever de sigilo existe, porque está estabelecido, mas ele está a garantir aquilo que é o segredo de negócio. E, portanto, há um conjunto de informações de caráter confidencial associadas ao plano estratégico de cada sociedade de capital de risco que, um dia que venham para o mercado, e se vierem e virão no dia que o Tribunal assim o decida, vão prejudicar, no fundo, a capacidade de cada uma delas de continuar a fazer o seu negócio. Mas no dia que isso acontecer, nós seremos os primeiros a transmitir a informação nos termos que o Tribunal assim o decidir. E, portanto, não podemos dar aos outros aquilo que é a avaliação dos seus concorrentes. É o que é. Partilha de rankings, partilha de informação relativa sobre a avaliação. Nós publicámos no site a lista das empresas que foram selecionadas. E está lá a informação, está listada. Efetivamente não tem a grelha de avaliação individual, partilhei há pouco convosco aquilo que são os números genéricos e portanto, consegue-se perceber a avaliação relativa de cada uma delas de acordo com os nossos advogados. O Conselho de Administração entendeu que, enquanto não houver uma decisão sobre é obrigatório mostrar mais informação, nós não devemos fazer ao abrigo do sigilo. No dia que o sigilo for levantado, com certeza que seremos os primeiros, porque nós não estamos... Nós, no fundo, o Conselho de Administração e o banco não entende que aquela informação ou aquela avaliação, aliás, como o Sr. Deputado disse, tenha sido mal feita. Não podemos mostrá-la enquanto ela não for validada para ser feita. FIIs de gestão. A média dos FIIs de gestão das empresas que foram selecionadas aponta para 1,5%, um valor francamente abaixo daquilo que é o mercado. Porquê? Porque um dos critérios de seleção era também o montante da comissão e as empresas sabiam que teriam que se gerir de forma muito eficaz, porque um dos critérios era a comissão. Quanto mais alta fosse a comissão que viessem a cobrar, menor era a sua avaliação. E, portanto, isto obriga a que elas sejam eficazes e céleres e ágeis na gestão, porque a comissão era avaliada. E a média é 1,5%. O que é que eu não vos sei responder e peço ao engenheiro Tiago que me ajude? Ter ou não ter ativos e capacidade dos fundos garantirem as saídas. E o que é que... Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Tiago Simões de Almeida tem, então, até 30 segundos para responder às questões. Eu podia-lhe fazer breve.
Muito rapidamente. Ou uma tolerância. Bom dia a todos. Sr. Deputado, tentando responder, faz parte dos critérios de gestão avaliar estas questões. Um dos critérios mede exatamente, ou tenta avaliar a experiência da candidatura, ou de quem se apresenta na candidatura. E para nós o importante é a equipa de gestão que é apresentada. Portanto, pode ser uma sociedade nova. Aliás, até lembremos que os fundos a investir são fundos novos. E, portanto, as sociedades gestoras podem ser novas, desde que a equipa, que é aquilo que nós avaliamos, seja seguramente uma equipa com uma experiência suficiente. E isto era um dos critérios. Uma empresa pode ser mal pontuada nesse critério, mas ter notas tão boas nos outros que ainda assim seja apurada. Portanto, isso decorre. Sobre as cartas de intenções e a capacidade de angariar fundos, isso também foi avaliado. Naturalmente, uma mera manifestação de interesse é diferente de um compromisso firme e que seja vinculativo legalmente. Não é? E isso foi avaliado ou foi ponderado de maneira diferente. Sr. muito obrigado. Compete agora ao Grupo Parlamentar do PSD colocar as questões. Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes tem até 7 minutos para colocar as questões à primeira ronda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Doutora Ana Carvalho, Sr. Engenheiro Tiago Simões de Almeida, caras e caros colegas. Sra. Doutora, estamos no ano novo, no início do ano novo, e eu queria acreditar, ou quero acreditar, que este ano é que vai ser. Ou seja, que em 2023 o Banco de Fomento nos vai dar boas notícias e não aquilo que eu e o Grupo Parlamentar do PSD já referimos no passado, em várias audições aqui e no Parlamento, que o Banco de Fomento, pelas situações que tem criado, em vez de fomentar a capitalização das nossas PMEs, da economia portuguesa, fomentava sobretudo más notícias, fruto dos contratempos que foi tendo ao longo dos últimos anos, em especial neste ano de no ano passado, 2022. Realmente o banco foi criado, como já referiu inicialmente a doutora, num contexto de dificuldade de acesso ao crédito bancário por parte das empresas, em 2014. Em 2015, com o novo governo do Partido Socialista, até 2021, praticamente o banco ficou quase inativo. Depois vêm as garantias Covid e o banco passou a sua atividade, não é propriamente uma atividade, não foi uma atividade bancária, mas sim, digamos, fazia ali o agregado, o consolidado de todas as garantias Covid e iniciou a sua atividade enquanto banco de investimentos, banco de fomento, para apoiar as empresas no processo de capitalização, que é uma situação que está identificada há muitos anos como um problema das empresas portuguesas, por todas as forças políticas, que é reclamada pelas associações empresariais, para as quais têm sido sempre apresentadas soluções, mas esta era a última solução que nós esperávamos ver implementada, o Partido Social Democrata, para realmente conseguirmos uma verdadeira recapitalização das empresas portuguesas. Infelizmente, os dois avisos que o banco lançou, quer o programa de recapitalização estratégica, com 400 milhões iniciais, que depois todas aquelas peripécias com uma das empresas. O que é facto é que dos 400 milhões, creio que só se aplicaram, só se investiram, digamos, só se colocaram à disposição das empresas 36, 37 milhões de euros. E bem, e agora aqui tenho que dizer bem, os senhores, face a essa disponibilidade de meios, de fundos que ainda temos, destes 400 milhões, lançaram recentemente, no início de dezembro, realmente uma consulta pública ao mercado para auscultar o que é que as empresas querem. Realmente, se aquilo que estava perspectivado inicialmente estava de acordo com as necessidades das empresas, ou que perspectivava que ao encontro das necessidades das empresas, ou então temos que alterar aqui algumas das orientações. Esperemos que os contributos sejam, a doutora já referiu aqui a talho de foice, mas se puder precisar mais, eu agradeço-lhe, mas realmente esperamos que nesta matéria haja aqui um redirecionamento dos fundos que estão ao nosso dispor, são fundos do PRR, exatamente para recapitalizar algumas das empresas que estejam disponíveis também para assumir estes compromissos com essas novas fontes de financiamento. E realmente, quer o IAPMEI, quer a Comissão de Acompanhamento do PRR, têm estado sempre muito críticos em relação a esta dificuldade que o banco tem de fazer chegar o dinheiro às empresas.
Em relação ao consolidar, que foi o motivo que trouxe a vinda da doutora aqui. Realmente, o consolidar foi lançado o desafio, e acho que aqui o banco cometeu um erro, a meu ver, entre vários, mas sobretudo esse, lançou um grande desafio às sociedades de capitais de risco, no início de 2022, para se prepararem para o aviso, foram ao aviso, e quando diz que entre fevereiro e setembro não foi muito tempo, aqueles 8 meses de espera na avaliação, bem, o que é facto é que as sociedades de capital de risco mobilizaram o recurso, 250 milhões, que eram, digamos, cativos à espera da decisão do banco para depois terem a contrapartida do apoio deste programa. E o que é facto é que realmente surgiram 33 candidaturas, há neste momento 13 ou 14, penso que são 13 que têm a candidatura aprovada. E depois temos esta impugnação, como é óbvio, são questões de recursos, tribunais administrativos, com certeza que o Banco de Fomento terá os juristas especialistas nesta matéria, para que, não só salvaguardando a necessidade de transparência e de sempre no cumprimento estrito da legalidade, também não se ponha em causa que a verba que está ao dispor das empresas, que são 500 milhões de euros, para que elas, nesta vertente de capital de risco, realmente reforcem a estrutura financeira dos capitais próprios, digamos assim, das empresas portuguesas. Mas, doutora, e agora? A doutora referiu-nos realmente a um contencioso, há recursos, há alegações. E agora, neste momento, doutora, em relação ao programa de recapitalização estratégica, verdadeiramente, quantas empresas é que já assinaram os contratos? Sim. Qual o montante que verdadeiramente já chegou às empresas portuguesas? Isso é em relação à recapitalização. Em relação ao consolidar, a mesma pergunta. Das 13 candidaturas, já assinaram os contratos com todas? Estão a aguardar algum desenvolvimento da parte do Tribunal Administrativo, por uma questão de precaução? Vão avançar, apesar de algum risco que isso tem sempre, como é óbvio, ou não? Neste momento, qual é o ponto de situação? Acho que era muito importante, para além de cautelarmos sempre as questões da legalidade, da transparência, que são fundamentais, em todos os avisos de candidaturas a fundos europeus, mas neste em particular, porque foi um aviso muito ansiado, para o qual se criaram grandes expectativas, para as quais as empresas portuguesas, apesar do pós-Covid darem uma resposta muito positiva, o que é facto é que, de repente, tudo isto ficou suspenso, ou quase suspenso, em relação aos objetivos iniciais. E, portanto, a doutora tem aqui uma grande responsabilidade, a doutora e a sua equipa, toda a equipa e técnicos, de colocar as verbas do PRR, que são generosas, são 1.300 milhões, podem até vir a ser reforçadas no âmbito da revisão que o Governo pensou que tem em curso na União Europeia. Eu também espero que, em relação a essa matéria, esta Comissão e os deputados sejam ouvidos antes da proposta final da revisão, não é com a doutora, mas é a senhora Ministra da Presidência, mas já fica aqui, já o dissemos em plenário, voltamos a reforçar, que não sejamos confrontados com um documento já final e fechado, não é? Como é óbvio, nunca são uma versão ou só do PSD, ou só sob de um outro partido qualquer, será uma versão que terá os apoios de todas as forças políticas, e não só, empresariais e sindicais, e da sociedade civil em geral e da academia, que geralmente deve ser chamada a dar os seus contributos. E, portanto, a sua doutora, o que é que nos pode garantir para a próxima vez que venha esta comissão, seja por uma boa causa? São sempre boas as causas para vir aqui à comissão, mas, sobretudo, por boas notícias, que, em vez de vir aqui de forma protestativa, quase, ser chamada à comissão. É só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Doutora Ana Carvalho, faz favor, para responder. Tem até 7 minutos também, que é o mesmo tempo que o Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor. Muito obrigada pelas questões. Ponto de situação do PRR e do Consolidar. Há pouco que mencionei, creio eu, nós já contratámos, nas últimas 8 semanas, 105 milhões de euros, dos quais 36 milhões de euros na janela B da recapitalização estratégica, e contratámos no Consolidar 2 contratos. Portanto, já fizemos 2 contratos para a diferença dos 105 milhões de euros.
Relativamente ao consolidar, estamos a ultimar uma panóplia muito grande de contratações também. A contratação do consolidar não é uma contratação simples, não da nossa parte, mas da parte de todos os intervenientes. É preciso ter em consideração que há uma minuta standard que, de alguma forma, consensualizamos com as 14 instituições com as quais estamos a trabalhar e, depois de consensualizada essa minuta, cada uma das instituições tem que agregar à minuta uma panóplia de peças contratuais que também têm depois de ser por nós validadas. Uma delas, muito importante, é a política e o regulamento de investimento do fundo, que, uma vez preparado por cada uma das sociedades, tem que ser escrutinado por nós em matéria de due diligence para garantir, precisamente, que os fundos vão ser alocados às sociedades que nós queremos, que as políticas de saída estão bem estabelecidas, que as regras de comissionamento estão bem estabelecidas e, portanto, os timings são estes. Temos 2 contratados e estamos em vias de contratar um vasto leque dos restantes. E, portanto, eu diria que aceleramos. Eu acho que nas últimas 8 semanas aceleramos, conseguimos já contratar isto tudo. Uma coisa importante comentar convosco também é que há pouco mencionei-vos 2 datas fundamentais a reter e a ter em consideração. A segunda delas era a data em que nós recebemos a primeira dotação de fundos do Fundo de Capitalização e Resiliência para poder, daí em diante, começar a investir. Isso foi a 26 de outubro. O primeiro contrato que se faz precisamente na recapitalização estratégica, acontece dias depois. Até lá também não podia acontecer, porque os fundos ainda não estavam do lado de cá. Portanto, importante comentar estes pontos. O Sr. Deputado questionou também o que é que ouvimos e o que é que aprendemos no contexto da consulta pública, que eu acho que foi muito relevante para nós. Nós perguntámos 3 coisas. Temos aqui 2 avisos, um destinado a Venture Capital, outro destinado a investimento direto em operações direitas por nós, e perguntámos, estão aqui os avisos, comentem se concordam com as fichas de produto, que sugestões têm. 2 primeiras perguntas. Terceira pergunta em aberto. Digam-nos tudo o que querem dizer sobre a forma como estamos a agir, enfim, pergunta em aberto. Recebemos cerca de 30 respostas. As 30 respostas foram refletidas no que às fichas de produto diz respeito, naquilo que são os avisos que hoje temos em ultimação de validação pela estrutura de emissão Recuperar Portugal. O que é que tinham de sugestão, que acho que é importante, já que o Sr. Deputado também questionou, partilhar? Coisas como a democratização do acesso. Pediram-nos que reduzíssemos alguns montantes máximos de investimento para que pudesse chegar a mais empresas. Baixámos. Pediram-nos que, em alguns casos, dêssemos um pouco mais de tempo para terem tempo para investir. Na medida daquilo que é previsto na regulamentação europeia que temos em vigor, demos um pouco mais de tempo. Pediram-nos que definíssemos e clarificássemos se empresas da tipologia scale-up estavam ou não previstas. Estavam, sim, senhora, clarificámos. Pediram-nos que, respondendo também a outros comentários que temos ouvido, clarificássemos de forma mais precisa a grelha de avaliação para que ela fosse o mais algoritmável possível. Assim o fizemos. A grelha de avaliação, na nossa perspectiva, e todos temos as nossas opiniões, mas na nossa perspectiva está mais robusta, está mais clara, está mais eficaz. Podemos sempre ter divergências de opinião, mas ela foi trabalhada nessa matéria. E pediram-nos outras coisas que, não sendo diretamente válidas para a aplicação nos avisos que estamos a lançar agora, são muito importantes e vamos fazer, que é dinamização daquilo que são os produtos, quase que um roadshow, que é o que vamos fazer, um roadshow da explicitação do que é que isto é, para que é que serve, e também de literacia financeira, porque nós estamos a aportar fundos de capital ou de quase capital ao mercado, não é dívida, não é uma conta corrente, não é uma coisa que se vença no curto prazo, tem regras financeiras de alocação que têm que ser explicadas e expostas para que estejamos todos na mesma página quando discutimos uma ficha técnica. E, portanto, essas sugestões, e tivemos várias e muito pertinentes, não sendo diretamente afetas aos avisos e aos produtos que vamos lançar, vão ser por nós incorporadas na estratégia de comunicação e dinamização. Perguntas que mais fez? Eu penso que as cobri todas. Tem aqui um ponto sobre se as empresas ficaram ou não com recursos cativos. A verdade, portanto, dos investidores, a verdade é que é um ponto. Aquilo que nos levou a considerar que não se podia esperar mais um dia quando veio a providência cautelar é exatamente isso. Entretanto, nós temos vivido num mundo, do ponto de vista macroeconómico, bastante complexo e havia um conjunto de investidores que atestaram-se a vontade de investir naqueles projetos. E essa vontade, se não se concretiza num prazo relativamente célere, pode mudar, porque há alternativas, há outro tipo de projetos, há outro tipo de opções e o custo de oportunidade pode acontecer. E, portanto, para nós foi muito importante
neste novo mandato, acelerar ao máximo essa contratação e essa dinamização para ter a certeza que os investidores que haviam atestado a valia dos projetos que nós selecionamos e que também estavam disponíveis para investir, que não fugiam para outros projetos e que estavam ali de mãos dadas com as candidaturas que recebemos. E creio ter respondido a todas as perguntas, Sr. Deputado, mas se não respondi... Se não respondi... Terá sempre tempo para responder numa outra, se porventura surgir numa outra ronda. Sr. Dr. Ana Carvalho, muito obrigado. Cabe agora ao Partido Socialista colocar as questões. Sr. Deputado Pedro Coimbra, faz favor, tem até 7 minutos para colocar as questões, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Doutora Ana Carvalho, Presidente da Comissão Executiva, Sr. Engenheiro Tiago Simões de Almeida, Administrador Executivo do Banco de Fomento. Antes de mais, eu queria dizer-lhes que é um gosto recebê-los. Seguramente que ao longo desta legislatura vamos recebê-los mais vezes. Será sempre por bons motivos, hoje também é um bom motivo, e será sempre um gosto tê-los cá e ouvir aquilo que nos têm para transmitir, como também, naturalmente, será importante interagirmos para esclarecermos e para melhorarmos a comunicação e para, eventualmente, até acrescentarmos, temos a oportunidade de poder acrescentar alguns contributos ao importante papel que o Banco de Fomento tem para o país. E eu queria também dizer isto. É naturalmente um papel muito relevante aquele que entendemos que o Banco de Fomento tem para a economia nacional, para as empresas portuguesas e, nos tempos que vivemos, esse papel ainda toma uma dimensão maior e de maior importância. E, ultrapassadas aquelas questões que durante algum tempo impediram que esta entidade tivesse um papel relevante na economia portuguesa, eu penso que estamos em condições, e o Banco estará em condições, de poder desempenhar esse papel. Ainda não há muito tempo, o Sr. Ministro da Economia, aqui numa audição parlamentar, se referia a alguns constrangimentos dessa natureza e deu nota do seu empenho pessoal e do seu empenho político para ultrapassar esses constrangimentos. E um deles até se referia a um assunto que a senhora aqui colocou, que aqui nos informou, sobre a Comissão Executiva, sobre a sua constituição e sobre até o atraso que teve da entrada em funções na sua plenitude. E isso é um dado que hoje até nos trouxe aqui e que eu queria salientar como de capital importância para que o Banco possa cumprir a sua missão e os seus objetivos. Finalmente, fruto do empenho político e fruto do empenho do Sr. Ministro da Economia e do Governo, o Banco está em condições de desempenhar a sua missão e de cumprir os seus objetivos. E isso é, obviamente, muito relevante e deu-nos nota disso mesmo aqui hoje. Aliás, também nos falou no plano estratégico do mandato. É obviamente um documento fundamental para o Banco e é um documento fundamental para a economia portuguesa, para as empresas portuguesas e também para nós, que seguramente vamos estar muito atentos a esse plano estratégico, porque realmente é muito relevante. Portanto, em resumo, começaria por desejar as maiores felicidades e, naturalmente, dizer que as felicidades da Comissão Executiva e do Banco é também a felicidade do país e das empresas portuguesas que, obviamente, necessitam deste tipo de apoio e do papel que o Banco tem para desempenhar. Dito isto, enfim, eu sobre o requerimento da Iniciativa Liberal pouco tenho a dizer, porque ele centra-se sobretudo na questão da lista dos vencedores, como aqui é designado, do programa Consolidar e daquele lapso da primeira publicação de 13 vencedores com a correção para 14 vencedores. E a doutora Ana Carvalho já foi muito clara nessa matéria, já explicou, já assumiu que foi um lapso do Banco, já pediu desculpa por um lapso do Banco e o assunto está clarificado, está resolvido. E, portanto, sobre essa matéria, pouco ou nada há a dizer. Eu diria apenas o seguinte, que, enfim, para avaliar e selecionar 33 candidaturas, um prazo de 6 meses parece razoável. Naturalmente, serão candidaturas complexas. Os critérios de avaliação também são complexos. São 7 critérios que aqui nos expôs, eu ouvi-os com atenção. São complexos, são seguramente exigentes, demoram tempo a serem aplicados a cada uma das candidaturas e, naturalmente, que esse trabalho foi feito com rigor.
Não tenho a menor dúvida quanto a isso. E, naturalmente, hierarquizar 33 candidaturas é, obviamente, sempre uma tarefa, e candidaturas complexas, naturalmente, e que tem que ser feita uma avaliação com rigor, uma vez que se trata da aplicação também de dinheiros públicos, e, portanto, obviamente que é uma matéria complexa. Diria que talvez haja um aspecto ou outro a melhorar. E aqui também, enfim, acompanho o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, pelo menos numa questão que me parece importante. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu próprio, não encontramos nenhuma razão para que a lista dos 33 candidatos deste ou de outro qualquer programa, naturalmente, possa ser pública e possa ser hierarquizada no seu todo, com as avaliações a que cada um foi atribuído. Portanto, que isso é uma boa norma de transparência, é uma boa norma de gestão que se aplica ao banco como se aplica a qualquer entidade. Ao Banco de Fomento, por maioria de razão, parece-me de bom tom. Portanto, é normal que os candidatos sejam hierarquizados, é normal que sejam hierarquizados pela pontuação que lhes é atribuída e é normal que essa lista possa ser do conhecimento público, do primeiro ao último. Parece-me uma boa prática que vem acrescentar transparência e que vem acrescentar rigor. Portanto, nesta questão em concreto, acompanho o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, que me parece relevante. Doutora Ana Carvalho, eu deixar-lhe uma pergunta sobre um tema que já aqui abordou e que me parece muito relevante. Abordou de forma muito sucinta, porque tinha outras perguntas para responder, e eu diria que dar-lhe-ei então um tempo para responder a esta questão, que é muito importante para os portugueses e que é muito importante para nós, deputados. E que tem a ver com os mecanismos que, porventura, o Banco de Fomento terá para acompanhar a aplicação dos fundos que atribui a estas empresas. Isso é muito importante. Ou seja, o papel do banco não se esgotará, certamente, no momento em que assina o contrato financeiro com a entidade que vai executar os fundos. Há aqui um papel de acompanhamento que é muito relevante. Um papel de acompanhamento da boa aplicação dos fundos e um papel de acompanhamento de que os fundos são, enfim, estão a ser aplicados para o efeito da candidatura que foram objeto e, naturalmente, o êxito da aplicação desses fundos. E isso é muito relevante. Ou seja, os portugueses, o Parlamento, quer saber e quer que esses fundos sejam bem aplicados na economia e que tragam riqueza à nossa economia. E a pergunta que lhe deixo, sinteticamente, é que mecanismos tem o Banco, ou que mecanismos vai o Banco desenvolver para o acompanhamento desses fundos? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coimbra. Doutora Ana Carvalho, por favor, para responder, tem até 7 minutos. Obrigada pelo comentário, pelos comentários e pela questão. Se calhar, antes de responder diretamente à pergunta que levanta, quero partilhar algumas realidades que às vezes não são noticiadas e que é importante ter em consideração. O banco e as sociedades que estão na gênese do banco, têm 20 anos de experiência a gerir instrumentos de capital de risco. E o banco, direita e indiretamente, investiu em 4 dos 7 unicórnios que Portugal tem. Investiu na OutSystems, na FEDSI, na Sword e na Anchorage. Acho que isto é um cartão de visita. É um cartão de visita. Podemos sempre pensar nas coisas a melhorar, e com certeza que é o nosso papel estar sempre em melhoria contínua, mas é importante destacar também aquilo que foram as decisões do passado que demonstram que houve assertividade nos investimentos e na seleção das sociedades com as quais o banco foi dando a mão. Relativamente à temática em concreto, no Fundo de Capitalização e Resiliência, como é que estamos a garantir que os fundos estão a ser bem geridos e o que é que vamos fazer em matéria de acompanhamento, a primeira nota a partilhar é contratual. Começo logo por dizer, está contratualmente estabelecido e de forma muito clara e com penalizações caso não seja cumprido, o que é que cada investidor pode fazer e não pode fazer. Faz parte do contrato um conjunto de regras e há pouco mencionei também, o próprio regulamento do fundo faz parte do contrato e é por nós escrutinado. E, portanto, as empresas, desde logo, contratualmente comprometem-se e são penalizadas, se assim o não fizerem, a direcionar os fundos para aquilo que é o target daquela política de investimento que foi por nós aprovada. Cada vez que haja uma chamada de capital, cada vez que ocorra uma necessidade do banco, neste caso através do Fundo de Capitalização e Resiliência, dotar aquele instrumento de fundos adicionais,
há um momento de reavaliação do estado do investimento. E, portanto, sempre que há uma chamada de capital, há um conjunto de checklists, não é? de controlos que são feitos, desde controlos de compliance a controlos de política de investimento. E é tudo escrutinado e validado. E, portanto, nessa matéria, o banco tem uma grelha de acompanhamento que está a ser amplamente desenvolvida e implementada. Em paralelo, as próprias sociedades são também escrutinadas. Nós temos um procedimento que obriga a que, de X em X tempo, recordemos que estas sociedades são reguladas e controladas pela CMVM e, portanto, há um controle da dita sociedade via CMVM, mas, independentemente disso, o banco, além de controlar onde é que está o investimento a acontecer, etc., controla a própria sociedade com uma grelha que diz que, em função da classificação da mesma interna, em termos de compliance, nós nos obrigamos a revisitar todos os procedimentos que aquela sociedade tem para connosco. E, portanto, em paralelo, ainda há o controle de compliance que fazemos à própria sociedade. E, portanto, no fundo, para tentar resumir aquilo que expliquei, chamadas de capital, monitorização muito clara de onde está o dinheiro e porquê, e, paralelamente, critérios de compliance, não só validados no momento das chamadas de capital, como também no momento em que a dita grelha de procedimentos que temos do controle de compliance obriga a que visitemos e revisitemos cada um dos nossos parceiros. E creio ter respondido, mas se o Tiago quiser detalhar mais algum pormenor que me possa ter escapado. Sim, senhor. Não pretende. Muito bem, então foi uma resposta muito mais rápida. Agradeço também. Cabe agora ao Partido Chega, Sr. Deputado Filipe Melo, colocar as questões que pretender colocar. Tem até 6 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Cumprimento os colegas, Srs. Deputados, e um cumprimento especial à doutora Ana Carvalho, Presidente da Comissão Executiva, ao Sr. Engenheiro Tiago Simões de Almeida, Administrador Executivo. Agradecer a vossa presença no sentido de nos dar algumas explicações sobre este requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Muito havia a questionar, naturalmente, sobre a gestão do Banco de Fomento, mas vamos nos cingir apenas ao requerimento e falar só nesta sessão de hoje do programa Consolidar. Mas antes, permita-me que faça votos de um excelente mandato à equipa que tomou posse em novembro, substituindo a anterior administração, que muito deixou a desejar. E nós tivemos audições com a equipa que vos antecedeu e ficamos com a sensação clara de que não tínhamos uma equipa apta a gerir tão importante dossiê como é o Banco de Fomento. Mas centremos-nos agora no que interessa. E gostava de lhe perguntar diretamente, doutora, sei que isto já foi abordado aqui, mas a resposta não me satisfez por completo, e deixe-me perguntar-lhe isto. Não acha que há aqui uma clara violação da transparência pelo facto de Portugal Ventures estar abrangida por este apoio, uma vez que, é sabido, é do grupo do Banco de Fomento, e haverá aqui, certamente, um conflito de interesses que não pode ser escamoteado. Depois, também ouvi a explicação da doutora pelo facto das empresas serem 13 as apoiadas, passarem para 14, e isso já entendemos, era uma questão que tínhamos para colocar, mas que esclareceu já anteriormente, não vamos voltar a falar nela, mas vamos nos focar nas 19 que ficaram de fora. E é aí que reside o principal problema. Diz a administração do Banco de Fomento que não podem revelar, ao abrigo da lei, os motivos pelos quais ficaram excluídas estas 19 empresas, sendo que as 14 que foram aprovadas esvaziaram a dotação dos 500 milhões de euros. Estamos a falar em muito dinheiro. Dinheiro que tem que entrar na nossa economia da melhor forma, de uma forma transparente, de uma forma bem gerida e que, se bem aplicado,
pode efetivamente transformar vários setores da nossa atividade económica. No entanto, deixe-me dizer-lhe o seguinte em relação a estas 19 empresas que ficaram excluídas e citar o que foi dito em resposta ao Jornal Económico de 14 de outubro. O Banco Português de Fomento afirma que não pode tornar público o processo completo da escolha das 14 capitais de risco no âmbito do programa Consolidar, porque a lei o impede. Sr. Doutora, esta resposta vai-me perdoar, mas eu não creio nada. A lei não impede que haja transparência, pelo contrário. A lei exige transparência. E quando se está a falar em dinheiros públicos, essa transparência tem que ser total, tem que ser completa. Deixe-me dizer-lhe que estes fundos são provenientes dos contribuintes europeus. E, em nome da ética e da transparência, os critérios que estiveram na base da atribuição destes apoios têm que ficar claro para que todas as partes, sejam elas as vencedoras, sejam elas as empresas que ficaram de fora, tenham conhecimento prévio dos critérios, que ao que parece têm, mas também saibam no final do processo os motivos pelos quais ficaram excluídos e outras candidaturas aprovadas. Houve uma empresa que já reclamou e os motivos apresentados são subejamente conhecidos, não vamos estar aqui a falar neles, mas a primeira questão que eu lhe coloco é: concorda ou não que há aqui duas questões distintas? Primeiro, uma violação clara, como falamos anteriormente, sobre a Portugal Ventures. E, segundo ponto, têm ou não estas empresas que ficaram fora do processo de seleção o direito a saber com exatidão os motivos pelos quais ficaram excluídas deste processo? Pergunto-lhe também, para finalizar, sendo este programa, o Consolidar, um programa ao abrigo do PRR, à luz do princípio da transparência, podemos dizer desta forma, o dever de publicitar a informação do programa, que argumentos justificam, e permita-me usar uma expressão forte, mas é o que entendo, a sonegação desta informação. Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, cabe agora à Sra. Presidente da Comissão Executiva do Banco Português de Fomento, Ana Carvalho, responder às questões, faz favor. Obrigada pelas questões. E tem razão, Sr. Deputado, já haviam mencionado o tema da Pay Ventures e eu não havia, nem eu nem o engenheiro Tiago, comentado. As regras até estabelecidas pelo regulador são muito claras em matérias que se centram com uma definição de partes relacionadas. Uma parte relacionada, neste caso, é alguém que tem uma relação acionista connosco, e é Portugal Ventures. E o que é que dizem as regras e como é que nós as incorporamos nos nossos procedimentos? Sempre que uma empresa como a Portugal Ventures, neste caso, se candidate a algo do Banco Português de Fomento, ela também não pode ser excluída e não pode ser discriminada só porque é detida pelo Banco de Fomento. Ela tem que ser escrutinada de uma forma que garanta a todos uma isenção total nessa análise. E, portanto, o que diz o Banco de Portugal e o que dizem os nossos procedimentos é, em matéria de partes relacionadas, a atenção e o foco têm que ser à prova de bala. E, portanto, o nosso procedimento tem o seguinte: quando há alguma coisa com uma parte relacionada, a análise não é só feita pelos técnicos, pela Comissão Executiva, pelo Conselho de Administração ou pelo Compliance. Ela tem de ser também feita por uma entidade, que é o acompanhamento, a equipa de acompanhamento de risco tem que fazer uma análise específica desta operação, paralela a todas as restantes, e a Comissão de Auditoria do Banco tem de se pronunciar especificamente sobre a valia daquela candidatura e auditar aquilo que foi a seleção e o processo de avaliação da dita empresa. E, portanto, a Portugal Ventures, que é efetivamente participada do Banco Português de Fomento, não pode ser
no fundo, proibida de se candidatar e não pode ser proibida de desenvolver a sua atividade e de se candidatar a fundos fundamentais que possam apoiar o desenvolvimento do negócio em Portugal e, portanto, candidatando-se e arranjando parceiros e investidores que, pelo menos, lhes aportem 30% de investimento privado além do fundo, que é fundamental para ela e para todos, tendo essas condições garantidas e, eventualmente, sendo selecionada, passando os crivos que há pouco mencionei, de risco, de comissão de auditoria e de escrutínio paralelo de tudo isto, tem o direito de ser eleita. E foi eleita, foi selecionada. E, portanto, este é o caso da Portugal Ventures e o motivo pelo qual ela aparece na lista. Motivos de exclusão e partilha dos mesmos. Eu não sou jurista, mas, de qualquer maneira, acho que era importante partilhar convosco o tal artigo 13 que há pouco mencionei, do dever de sigilo, e que consta do anexo do Decreto-Lei que estabelece o Fundo de Capitalização e Resiliência. Ele diz o seguinte: os dados, documentos e informações que sejam submetidos à entidade gestora, à Comissão Técnica de Investimento, ao Revisor Oficial de Contas, em virtude das funções que lhe são concedidas ao abrigo do presente Decreto-Lei, têm caráter reservado e, com exceções previstas na legislação em vigor, não podem ser divulgados a nenhuma pessoa ou entidade. Proteção de segredo de negócio e proteção e dever de sigilo. Portanto, isto não quer dizer que cada um dos candidatos não tenha tido acesso à sua própria avaliação, à qualificação e caracterização da sua própria avaliação e não tenha tido a oportunidade de a debater no dito momento da pronúncia com o banco. Ou seja, na prática, aquilo que foi o entendimento do Conselho e do Banco relativamente a este dever de sigilo é: o dever de sigilo abrange a partilha da informação que nós recebemos com o mercado, mas não abrange a partilha da informação e a nossa análise técnica com o próprio. Portanto, cada uma das sociedades recebeu uma ficha e discutiu uma ficha de avaliação, discutiu, se assim o quis, não quis exercer o direito de pronúncia, não a discutiu, mas teve acesso a uma grelha de avaliação com a pontuação item a item dos 7 critérios e a justificação para aquela pontuação. E, portanto, naqueles 5 dias que há pouco mencionei, entre 21 e 29 de setembro, teve a oportunidade de vir discutir com o banco porque a minha avaliação é A, B ou C. E discutiu, e na sequência disso, como há pouco até vos mencionei, houve 14 candidatos que foram selecionados e não 13, que era a decisão inicial do banco antes deste direito de pronúncia. E, portanto, este foi o entendimento do banco. Volto a reiterar que, à luz do que mencionei, se e quando for definido legalmente que este direito e dever de sigilo se levanta, nós seremos os primeiros a pôr toda a informação nas mãos do Tribunal e de quem assim o entender. Temos é que ter a certeza, enquanto Conselho de Administração, que não estamos a incumprir a lei. E se a lei, porque se rege o Fundo de Capitalização e Resiliência, tem este artigo, nós não podemos, de ânimo leve, incumpri-lo. Agora, se nos provarem que estamos errados, com certeza que somos os primeiros a partilhar a informação toda. Não temos nenhum problema em partilhá-la. Não queremos é incumprir a legislação, porque também não o podemos fazer. Sobre o publicitário, dar mais informação, nós reconhecemos que a informação que estávamos a partilhar era parca, estava de alguma forma perdida em comunicados e fizemos recentemente, não sei se há 4 semanas, se há 5, uma evolução no site para transpor com mais transparência aquilo que é a nossa avaliação e acompanhamento do PRR. Criámos uma janela chamada PRR e lá dentro tem os avisos, tem a informação sobre quem foram as entidades selecionadas, tem mais informação do que tinha. Portanto, hoje, eu diria, podemos sempre melhorar e, se for definido pelo Tribunal que podemos partilhar mais informação, falo-emos, mas já fizemos um movimento de transparência adicional à luz daquilo que foram os entendimentos jurídicos em relação ao qual o Banco se rege de acordo com o artigo 13º. E, portanto, as listas, não tendo a avaliação, já estão lá publicadas e está, eu creio que mais claro relativamente a esse ponto. Estamos também a publicar, numa base semanal, tentativamente semanal, aquilo que é o andamento das contratações. Portanto, no contexto do PRR, publicámos um quadro, de novo, há 4 ou 5 semanas atrás, portanto, já neste mandato, onde é possível acompanhar qual é o que é que entrou no banco, qual é o estado das candidaturas, se estão aprovadas, consegue-se perceber a evolução e o andamento, em prol dessa transparência que mencionou e que nós também achamos muito, muito válida e muito pertinente. E, portanto, estamos a fazer um esforço de ser o máximo transparentes possível, cumprindo esta regra. No dia que a regra nos venha a ser confirmada, como não se aplicando, seremos os primeiros a publicar outra informação que percebo que o mercado queira conhecer. Percebo perfeitamente, é legítimo.
Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Carvalho. Para uma última intervenção nesta primeira ronda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor, até 5 minutos. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Ana Carvalho, Sr. Engenheiro Tiago Simões de Almeida e desejo também um bom mandato. Eu gostaria de falar especificamente sobre o consolidar e especificamente sobre os fundos de capital de risco, porque há um passado para os fundos de capital de risco em Portugal e esse passado chama-se CIFID e nós não o podemos ignorar porque ele não é apenas um benefício fiscal, ele foi a razão única de sobrevivência de muitos fundos de capital de risco em Portugal. Em 2011, como sabem, o CIFID, penso que foi em 2011, passou a permitir passou a alargar o benefício fiscal em sede de IRC também a fundos de capital de risco, criando na prática uma área de negócio para fundos de capital de risco. Já não tinham que vender bons investimentos às empresas e aos investidores, bastava-lhe venderem bons descontos no IRC e isso bastava. Acontece, no entanto, que apesar de esta possibilidade de alargar o CIFID a fundos de capital de risco ter aparecido em 2011, é só em 2018 que a despesa e que os fundos de capital de risco começam a candidatar-se ao CIFID e que a despesa do CIFID com fundos de capital de risco aumenta. E há uma razão para isso que não é bem coincidência, que é o facto de, em 2018, o Banco Europeu de Investimentos ter deixado de controlar as candidaturas de apoio aos fundos de capital de risco. E isto colocou aqui um problema, que é o Fundo Europeu de Investimentos e o Banco Europeu de Investimentos era muito mais exigente que as portuguesas que atribuem esses fundos. E, portanto, muitos fundos, muitos fundos deixaram de poder aceder a dinheiro através do Banco Europeu de Investimentos, que tinha grandes critérios de exigência, e passaram a aceder através de CIFID. E o que se verificou desde então é que os fundos deixaram de ter qualquer tipo de incentivo para procurar investidores privados, deixaram de ter qualquer tipo de incentivo para gerir bem os seus ativos, na verdade nem precisavam de ter ativos porque havia sempre o acesso ao benefício fiscal e isto permitiu que estes fundos fossem sobrevivendo ao longo do tempo. Quando foi apresentado o programa Consolidar, a nossa maior preocupação, para além de outras questões ideológicas e políticas que não estão aqui em causa, tinha a ver com os 30% privados que o Consolidar exige. E levámos essa questão ao Ministério da Economia. O Ministério da Economia já respondeu por ela, eu ainda assim gostaria de a trazer de novo, porque me parece que ela é importante, que é, este programa de apoio já prevê um apoio público de 70%, numa área de negócio em que há uma grande dependência de fundos públicos por causa do CIFID, precisamente. A minha pergunta é de onde é que vêm os restantes 30%? E se os restantes 30% de investimento privado são CIFID? Porque se os restantes 30% são CIFID, na verdade não é 30% privado, é 100% público. E estamos até perante um problema de ajudas de Estado, que a Comissão Europeia não adora, por norma. E esta é a minha questão. É, quando se analisam estas candidaturas, se está a ser analisada a origem dos capitais privados dos 30%, e se podemos estar perante capitais privados que são atraídos por conta de CIFID e, portanto, com investimento público, é despesa pública, ou através de vistos gold, que é uma outra forma de conseguir este investimento, porque isto distorce a ideia e o racional do programa. Em segundo lugar, uma questão mais estrutural, gostaria de saber se o Banco de Fomento tem neste momento uma equipa jurídica capaz de analisar estas candidaturas, estes contratos, ou se recorre e continua a recorrer a escritórios de advogados privados e, enfim, que sabemos que acabam por depois fazer um bocadinho pleno, trabalhando num momento ou noutro momento, quer para quem se candidata, quer para quem atribui os fundos. Era importante que o banco tivesse essa independência e capacidade autónoma de analisar do ponto de vista jurídico estas candidaturas e eram estas as minhas questões. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Senhora Presidente do Conselho de Administração, Conselho Executiva, assim aqui é. Vice-Presidente do Conselho de Administração. Também. Mas aqui está nesta qualidade de Presidente da Comissão Executiva do Banco Português de Fomento. Doutora Ana Carvalho, faz favor. Obrigada pelas questões.
Sobre o CIFID, se calhar vou citar aquilo que está nos estatutos do Banco Português de Fomento. O Banco Português de Fomento, visando na sua missão apoiar a inovação e apoiar a inovação empresarial, tem necessariamente na sua carteira e no seu portfólio de instrumentos apoios a sociedades de capital de risco ou a empresas que evidenciem características inovadoras. Portanto, a inovação está no ADN do banco. Se nós temos que promover o desenvolvimento, temos que promover a economia verde, temos que promover o digital, e se virássemos as costas às empresas inovadoras ou às sociedades que estão a investir em empresas inovadoras, não estávamos a respeitar os estatutos, a missão e aquilo que me parece ser um passo importante de promoção e desenvolvimento de negócio, que é o vetor da inovação. E, portanto, o banco tem efetivamente no seu ADN e na sua missão, escarrapachada nos nossos estatutos, vocês têm que apoiar as empresas inovadoras. Paralelamente a isso, há outro tipo de incentivos fiscais aos quais nós somos alheios. Sei, inclusivamente, que em matéria de discussão política, o tema do CIFID está a ser discutido, está a ser analisado. Mas é um tema fiscal, não é um tema de apoio específico de instrumentos de capital, de apoios de capital à economia. E, portanto, não conheço o andamento que o tema CIFID está a ter, mas está a acontecer e acredito que muito em breve possamos, eventualmente, ter novidades em relação a isso. E, portanto, nós ficamos muito contentes quando investimos em empresas inovadoras e em fundos que apoiam empresas inovadoras. E não estamos a escrutinar se tem ou não CIFID. Mas posso lhe dizer qual é a tipologia de investidores que, no consolidar, analisámos nas 33 candidaturas. Há um item específico dos atributos, dos critérios analisados, que, se não me falha a memória, é o último, que obriga que as empresas, para serem analisadas, caracterizem e de alguma forma, contabilizem aquilo que são as intenções de investimento que têm, que nós vamos escrutinar. E temos uma panóplia muito vasta de investidores de vários tipos. Empresas, portanto, empresas efetivamente, grupos de empresas que estão com vontade de investir diretamente naquele fundo, obviamente investidores institucionais, seguradoras, institucionais, temos business angels, temos privados ligados ao setor de capital de risco. Eu diria que são dezenas as identificações de investidores que lá temos, e dispersas, são de muito tipo, são muitas empresas, portanto, tem muita coisa. Eu estive a ler nas 33 candidaturas esse capítulo 7, esse atributo 7, e consigo tirar dali um conjunto enorme de investidores potenciais que estão caracterizados, têm lá os nomes, nós sabemos quem são, pronto, e portanto, compete-nos ou não verificar se têm CIFID, não compete, isso é um tema fiscal, a nós compete-nos garantir que aqueles investidores são reconhecidos, têm know-how, dão a mão à sociedade gestora, cumprem as regras de compliance e aportam os capitais para instrumentalizar este apoio e aportam no mínimo 30%. Acho que é importante dizer que muitas delas não têm 30%, têm muito mais que 30%. E, portanto, isto também atesta a qualidade das candidaturas. Tivemos sociedades de capital de risco que demonstram ter uma enorme capacidade de ir buscar e onde o banco, por exemplo, não tem apenas os 30%, tem muito mais. Tem muito menos, peço desculpa. Tem muito menos. E, portanto, eu acho que sobre CIFID, Sra. Deputada, espero ter respondido, mas eu acho que são duas coisas paralelas. Para nós, compete-nos garantir que os investimentos são feitos em empresas que vão privilegiar a inovação, que vão privilegiar a economia verde, que vão privilegiar, em particular nestes novos avisos, fomos muito cuidadosos em relação a isso, que vão privilegiar aquilo que é a missão estrutural do banco. O resto é fiscal e tem que ser dirimido e discutido noutra sede que não na do Banco Português de Fomento. Relativamente à questão da equipa jurídica, o banco tem uma equipa jurídica, o banco é uma instituição com uma missão gigante, mas com uma equipa relativamente parca. À data de 31 de dezembro, havíamos contratado cerca de 145 ou 146 colaboradores, dos quais alguns só vão entrar em 2023, mas celebramos os contratos, estou-lhe a dizer de cor, 145 ou 146. Portanto, é uma equipa pequena para o desígnio que tem. E por isso é que eu há pouco mencionava que um dos pontos fundamentais para nós é a eficiência do processo e a eficácia para que as coisas funcionem bem. Temos uma equipa jurídica, sim, mas, como em qualquer empresa de dimensão média, não é possível
pelo menos ainda não foi possível, ter internamente todas as competências e todas as valências que existem no mercado. E por isso é que as empresas, os bancos, quem quer que seja, se socorrem de sistemas de outsourcing para pôr dentro do banco as competências core que em alguns momentos podem sentir necessidade de ir buscar. E, portanto, sim, o banco continua a trabalhar com escritórios de advocacia que nos prestam apoio, vem do passado e continua a existir. Há contratos celebrados com escritórios de advocacia que complementam esta equipa jurídica. A propósito, eu gostava de comentar também que uma das nossas mais recentes colegas no Conselho de Administração, entrada na quinta-feira passada, é uma jurista, portanto, que vai abraçar nos seus pelouros os temas de compliance e os temas jurídicos. E, portanto, este reforço da Comissão Executiva em várias valências vai-nos permitir também, é a nossa opinião, vai-nos permitir também sermos mais eficazes neste acompanhamento destas temáticas. E a doutora Sofia Machado, jurista de formação e experiente nesta matéria, vai-nos ajudar, enquanto banco, a sermos um pouco mais rápidos e mais céleres e é claramente um apoio adicional às nossas equipas. E, portanto, com transparência, sim, temos uma equipa jurídica, sim, recorremos a outsourcing, mas sim, também temos agora uma equipa de gestão mais forte e acredito que mais capaz de responder a algumas coisas que, se calhar, anteriormente não estávamos a fazê-lo. Obrigado, Dra. Ana Carvalho. Concluída que está a primeira ronda, teremos agora uma segunda ronda de questões. Serão colocadas sucessivamente por vários grupos parlamentares. A doutora responderá no final em conjunto. É assim que está estabelecido. A palavra ao Sr. Deputado Jorge Mendes, do PSD, para colocar as questões. Tem 3 minutos, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Doutora há pouco referiu uma data, a data de 26 de outubro, a partir da data importante, foi a data a partir da qual o banco pôde utilizar, digamos que as verbas do PRR que estavam ao seu dispor para honrar os compromissos assumidos. Também há uma outra data importante, que é 20 de setembro, foi a data a partir da qual ocorreu o aumento de capital social em mais de 250 milhões de euros. E a pergunta que eu gostava de fazer é muito direta, Sra. Doutora. O Banco de Fomento lançou avisos no início de 2022, com as melhores das intenções, com certeza esperando que alguns problemas que, do ponto de vista legal, quer relativamente à administração, quer relativamente ao aumento do capital social, ficassem resolvidos, porventura, no primeiro semestre, o que não aconteceu. Mas o que é facto é que assumiu, de certa maneira, compromissos que dificilmente poderiam honrar atempadamente. Ou seja, eu não quero dizer que as avaliações foram proteladas, não quero afirmar taxativamente, mas parece, porque se têm feitas avaliações, por exemplo, no primeiro trimestre, as empresas tinham que ficar à espera, não sei quantos meses, até haver, digamos que, liquidez do banco para honrar os compromissos assumidos, quer nos 2 avisos. Eu sei que algumas operações foram concretizadas com capitais próprios até 20 de setembro, mas realmente que o banco tinha ali uma asfixia de capitais para poder honrar os compromissos assumidos nos 2 avisos. Isto está resolvido, mas parece-me, objetivamente, que foi uma grande limitação do banco até 26 de outubro de 2022. É só. Muito obrigado. Deputado Jorge Mendes, o Sr. Deputado Filipe Melo tem 3 minutos para colocar as questões, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ana Carvalho, obrigado pela resposta às minhas questões. Foi esclarecedora, não evitou nenhuma questão, mas numa das suas respostas há uma que não me agrada e eu tenho que lhe dizer. E permita-me usar este eufemismo. Deixe-me, aliás, comparar de outra forma. Se eu tiver um bolo grande chamado Consolidar, e se tiver 33 crianças a quem o distribuir, se numa dessas crianças estiver o meu filho, certamente que eu vou pô-lo no lote dos 14 que vai ter uma fatia. E se calhar, por ser meu filho, até terá uma fatia generosa. Isto é a Portugal Ventures. E podem dizer o que disserem, eu não mudo a minha opinião em relação a isto. E isto é como a velha questão, já discutida aqui na Assembleia da República, em relação ao marido
de uma senhora ministra que tem a pasta da coesão territorial, que atribui os fundos e que não pode atribuir fundos a uma empresa que é gerida pelo marido. Aqui é exatamente igual. A Portugal Ventures faz parte do grupo do Banco Português de Fomento. Não pode receber fundos atribuídos pelo Banco Português de Fomento. Não pode. Não é justo. Não é equitativo. E não é de todo a explicação que a doutora deu. Que tenha um departamento de compliance, tenha um departamento de auditoria dentro do banco que me vai satisfazer em relação a isso. Basta ver que o antigo diretor de compliance do Banco de Fomento apresentou a sua demissão com argumentos, ainda alguns, por justificar, mas que deixou entre linhas que não aceita pressões vindas da administração para adulterar resultados ou decisões. Portanto, doutora, eu pergunto-lhe se concorda ou não com esta minha afirmação e com os exemplos que eu lhe dei, desculpando-me outra vez mais pela forma como me expliquei, mas se acha ou não que este meu raciocínio está correto e, com base neste raciocínio, se este Equity Fund, chamemos-lhe assim, eu gosto pouco de estrangeirismos, mas pronto, se não devia deixar Portugal Ventures de fora deste processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Uma última intervenção nesta segunda ronda do Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto, mas antes mesmo disso, gostava de falar aos Srs. Deputados se haverá algum pedido de intervenção para uma terceira ronda. Não registro nenhum pedido de intervenção, pode ocorrer, evidentemente, mas gostava... Ok, muito bem, para já não é possível definir. Era só para saber se depois a doutora Ana Carvalho fará a última intervenção ou não, mas depois veremos então. Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto, tem 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as respostas que a doutora Ana Carvalho deu. Eu sei que é a primeira vez que está aqui na Assembleia da República, mas já demonstrou alguma capacidade que os políticos normalmente têm de não responder, respondendo e tal. Se um dia quiser um downgrade salarial, acho que já terá grande capacidade para vir para aqui. E efetivamente não respondeu aqui algumas questões. Na questão da Portugal Ventures disse, e quanto a mim bem, que a Portugal Ventures precisaria de algum escrutínio específico e eu concordo com isso, por fazer parte do Banco Português de Fomento. Que escrutínio é que nós podemos fazer à escolha que foi feita da Portugal Ventures quando nós não temos acesso à ficha de avaliação da Portugal Ventures? Que escrutínio é que pode ser feito? Pela nossa parte, pela parte dos outros concorrentes? Ninguém pode fazer esse escrutínio. Quem é que o faz e como é que o pode fazer? Depois, falou aqui e até escondeu-se um bocadinho atrás dos advogados em relação ao segredo de negócio para não publicar as classificações, os rankings. Eu acho que não se revela qualquer segredo de negócio publicar os rankings e a classificação das diferentes empresas. Zero. Não se revela qualquer segredo de negócio se publicar as classificações que cada empresa teve nos diferentes critérios. Zero. Portanto, essa disponibilização, esse nível de transparência, e eu concordo que o nível de transparência não pode ir até ao ponto de publicar os dados todos das empresas que concorreram, mas há um nível de transparência em que não se expõe dados específicos dessas empresas, que eu concordo que não se deve, e que esse nível de transparência não foi atingido ainda. Portanto, a defesa que fez da não publicação dos rankings e das avaliações para os diferentes critérios não justifica de todo essa não publicação. E acho que não deveriam esperar que um tribunal vos exigisse que chegassem a este nível mínimo de transparência. Deveriam ter a capacidade de fazer essa publicação, até por todos os motivos. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de ter o pressuposto da honestidade. E é esse pressuposto que eu tenho, que houve uma honestidade na escolha das empresas. Agora, o pressuposto da honestidade também deste pressuposto decorre que haja um pressuposto de transparência mínima. E até agora isso não existiu.
Depois, eu perguntei-lhe também, e queria um número específico, que é, dos 500 milhões que vão ser investidos, quanto é que vocês planeiam? Eu sei que vocês não têm o número exato, mas devem ter uma perspectiva. Quanto é que acham que irá para fins de gestão? São 50 milhões, 100 milhões, 10 milhões, 5 milhões? E a doutora Ana Carvalho respondeu-me com um e-mail, que é uma resposta muito interessante, para quem não conhece o meio, porque é um e-mail dos ativos por ano. Ou seja, se as sociedades de capital de risco tiverem ativos durante 10 anos, que é perfeitamente plausível que isso aconteça, estamos a falar em algumas dezenas, eventualmente algo perto de 100 milhões de euros, destes 500 milhões de euros, que poderão ir para fins de gestão. Não estou a dizer que será isso, mas gostava de ter, imagino que tenham feito esses cálculos, um número de expectativa de quantos destes 500 milhões de euros irão ficar em fins de gestão. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Concluída que está essa segunda ronda, a Sra. doutora Ana Carvalho tem então até 9 minutos para responder às questões e os seus deputados depois dão uma indicação se porventura querem ou não que haja uma última ronda. A doutora tem a palavra. Muito obrigada. Sr. Deputado Jorge Mendes, relativamente às datas, as datas são factuais, não é? 26 de outubro foi a data em que nós recebemos os fundos e a dotação de fundos, a primeira dotação de fundos do Fundo de Capitalização e Resiliência. É o que é. O aumento de capital do banco entrou 19 de setembro e entrou para algo paralelo a isto tudo, que é para fazer face às necessidades que o banco tenha no contexto da candidatura que fez ao InvestEU, que é o sucessor do Plano Juncker. Sem esta dotação de capital, o banco não teria a capacidade de iniciar a implementação dos programas que candidatou e que foram aprovados na sua generalidade pela Comissão Europeia no contexto do InvestEU. São datas paralelas e realidades que correm e que não estão diretamente relacionadas. Comentar também só relativamente ao aumento de capital, que o InvestEU, ou a Comissão Europeia, havia dito ao Banco Português de Investimento que estaria disponível... Peço desculpa, trabalhei muitos anos no Banco Português de Investimento e, portanto, acabei de cometer uma gafe e disse Banco Português de Investimento. Mas a Comissão Europeia transmitiu formalmente ao Banco Português de Fomento que iria iniciar as negociações e a due diligence relativamente a estes produtos e estes programas que pretendemos lançar e que foram aprovados, alguns entre o segundo e o terceiro trimestre de 2023. Conseguimos nós, atual mandato, antecipar esta data e conseguimos nós marcar a primeira reunião de kick-off com a Comissão Europeia já para o dia, se não me falha a memória, 10 de fevereiro. E, portanto, também respondendo a temas de estão a acelerar, nós estamos a tentar acelerar ao máximo naquilo que está ao nosso alcance. E, portanto, Sr. Deputado, penso ter respondido, 26 de outubro foi o que foi, aumento de capital é paralelo, os primeiros investimentos da recapitalização estratégica acontecem, eu não lhe sei precisar se foi no dia 3 de novembro ou no dia 5 de novembro, foi logo nos primeiros dias de novembro, assim que chegados os fundos. Realidade paralela é o aumento de capital. Sr. Deputado Filipe Melo, não tentei evitar as perguntas, se o fiz, peço desculpa, não era a minha intenção. Relativamente à Portugal Ventures, o raciocínio e a analogia que fez é a sua, a verdade dos factos, e por exemplo dos factos, eu sou técnica, não estou aqui a comentar ou a ter interpretações pessoais, a verdade dos factos é que foram cumpridas todas as regras e todos os procedimentos que estão acautelados e solicitados, não só pelo regulador, mas como os procedimentos internos do banco. Não foi a direção da auditoria que avaliou Portugal Ventures, foi a Comissão da Auditoria do Banco, que é um órgão constituído por 3 administradores não executivos e que escrutinam e numa base diária, controlam tudo aquilo que o Conselho de Administração faz, ou que a Comissão Executiva faz, e que as direções fazem. E, portanto, é o nosso órgão máximo da auditoria, que não é externa, e que tem o ónus de validar, no caso de partes relacionadas, como é a Portugal Ventures, de validar que os critérios foram corretos. E são independentes, e são autónomos, e não estão, e têm a obrigação de monitorizar e controlar todas as práticas. E, portanto, poderia responder-lhe que também por ser filho não deve ser prejudicado. É filho e tem que comer, não é? E, portanto, candidatou-se a comer e tem que comer. Portanto, se eu for na mesma analogia, é o que é. E peço desculpa por responder com a sua analogia também.
Relativamente ao diretor de compliance, e eu não estava lá quando o diretor de compliance saiu, mas tive o cuidado de, ainda antes de entrar no banco, e na medida do possível, porque não me era permitido ter informação, mas tentar perceber o que era, e assim que entrei no banco, reuni com a Comissão de Auditoria do Banco para perceber precisamente porque é que tinha havido este afastamento do diretor de compliance. Portanto, aquilo que a nossa Comissão de Auditoria tem internamente, e a Comissão de Auditoria, precisamente porque inspeciona e audita, foi falar diretamente e chamou o diretor de compliance para conversar sobre eles, para escrutinar se havia ali alguma inimizade ou alguma vedação do que quer que fosse relativamente à anterior Comissão Executiva. Portanto, a Comissão de Auditoria fez esse trabalho e aquilo que concluiu foi, e foi o que lhe foi transmitido, que o diretor de compliance tinha outros projetos, se não me falha a memória, eram projetos internacionais, portanto, teria uma proposta para ir para fora e, portanto, estava a sair do banco por uma questão de carreira profissional e uma decisão profissional, e foi essa a informação que formalmente ficou registada nos contactos que a Comissão de Auditoria teve com eles. E, portanto, eu não estou a dizer conversas com os meus atuais colegas, já anteriores executivos, não. Factualmente, o banco teve o cuidado, de acordo com as suas regras, de chamar aquela pessoa e a Comissão de Auditoria perguntar: meu senhor, porquê é que se está a ir embora? Foi objeto de alguma pressão? O que é que se passa? Não, tenho um projeto diferente. O meu plano de carreira no banco é o que é, eu tenho alternativas profissionais diferentes e quero segui-las. E esta é a informação que tenho, não tenho mais do que isto, nem sequer conheci esse anterior ao diretor de compliance. Relativamente às questões do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Sim, já vi, peço desculpa. Continuando. Transparência. Publicação de rankings e de classificação. Portanto, eu acho que ficou claro que nós não podemos dar a candidatura e a avaliação dos outros a todos, não é? De todos a todos. E quando o pudermos dar, se o pudermos dar, seremos os primeiros a partilhar. Relativamente aos rankings e à classificação, eu percebo o ponto. Eu percebo o ponto e percebo a vontade que o mercado e que os senhores deputados e que todos nós temos de ver essa informação. E uma coisa que me comprometo é, se legalmente tal for permitido, nós iremos fazê-lo o quanto antes. Não precisamos de esperar pelo Tribunal, precisamos ter a certeza que isso é possível. E se for possível, eu comprometo-me a publicar isso no site e a partilhar essa informação convosco. Porquê que ela não tem sido partilhada? Porque o entendimento jurídico é que o dever de sigilo existe naquele decreto-lei porque se destina a proteger as candidaturas. No fundo, as candidaturas ou as sociedades de capital de risco estão a dar a sua fórmula da Coca-Cola quando nos vêm fazer uma candidatura. Explicam os seus segredos de negócio, explicam aquilo que são as suas regras, os seus investidores, etc. E a avaliação que nós delas fazemos também foi entendido que encaixava nesse dever de sigilo, inclusivamente o ranking, etc. Portanto, se em algum momento, e vou solicitá-lo explicitamente e especificamente, juridicamente e formalmente, se nos for permitido partilhar as avaliações por critério, ainda que sem nomes, às tantas podemos tentar fazer alguma coisa de melhor para aumentar a transparência, tenho o meu compromisso que eu vou fazer. Sobre os FIIs de gestão, tem toda a razão. A Comissão, eu transmiti aquilo que é a linguagem normal no setor da atividade e tem razão, pode não ser muito clara. Aquilo que nós cobramos é uma comissão, aquilo que nos propuseram cobrar era uma comissão que foi estabelecida e, como disse, em média nas candidaturas apontava para 1,5% ao ano. 1,59% ao ano está o Tiago a precisar. Eu arredondo os números, mas peço desculpa, é quase igual. 1,59% ao ano que incidem sobre quê? Incidem sobre os capitais investidos, portanto, investidos. Não é sobre o valor teórico do fundo, é aquilo que efetivamente já foi investido e está sob gestão. E, portanto, é 1,59% do valor que a cada momento, cada fundo estiver já efetivamente investido. Exemplo muito rápido, eles têm que investir até ao final de 2025 e têm milestones de investimento intercalares. Pronto. E, portanto, até final de 2025, ou investiram tudo, ou, entretanto, já lhes foi retirado capital, porque se não cumpriram as metas, houve aqui uma alteração. E vamos pagar sobre os valores efetivamente investidos. Portanto, a conta, eu penso que o Tiago estava aqui a fazê-lo, em velocidade de cruzeiro. Se os 500 milhões de euros forem investidos e para um total de um ano,
E, portanto, mas a velocidade de cruzeiro pressupõe que haja um investimento até lá. Estamos a falar de 8 milhões de euros ao ano. Menos, porque eles ainda têm até final de 2025 para investir. Ok? Portanto, a velocidade de cruzeiro entrará a partir daí e, à medida que haja desinvestimentos, também se reduzirá, não é? Creio que é isto, mas, Tiago, se tiver, em termos de detalhe, necessidade de comentar mais alguma coisa, por favor, comente. Sr. Engenheiro Tiago Simas de Almeida, faz favor. Muito obrigado. Não, só duas precisões. Durante o período de investimento, a Comissão incide sobre o valor de subscrição, portanto, sobre os 500 milhões, se for os 500 milhões que se concretizar. A seguir é sobre o valor investido e, portanto, reduz-se, não é? Por outro lado, se não for possível investir a totalidade dos 500 milhões até ao prazo, até ao fim do período de investimento, os 500 milhões, ou a diferença do que não é investido, tem que ser devolvido. E, portanto, essas FIIs de gestão são pagas, sim, mas pelo fundo e com dinheiro de rendimento do fundo, e não com os 500 milhões que é colocado à disposição pelo Banco de Fomento. Muito obrigado. Concluída que está a segunda ronda. Temos agora uma última ronda de questões. Tenho só uma inscrição, o Sr. Deputado Filipe Melo e o Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto. Portanto, registro duas inscrições. Faz favor. O Sr. Deputado Filipe Melo tem 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Doutora Ana Carvalho, obrigado pelas suas respostas e por ter respondido à letra. E ainda continuando nesta letra, deixe-me dizer-lhe, doutora, que é meu entendimento que em Portugal há muitos comilões, e grandes, dos grandes. E que neste caso, e vai-me desculpar a insistência, mas neste caso o filho não tem que comer diretamente. E volto a dizer, ao abrigo da transparência, ao abrigo do rigor, não pode jamais uma empresa do grupo ser abrangida neste processo. Este é o nosso entendimento. Temos que ser rigorosos, temos que ser transparentes na aplicação dos fundos, naturalmente que sim, mas também temos que ser completamente rigorosos e transparentes quando é a altura de os atribuir. E o Banco de Fomento, no nosso entender, aqui está a deixar de ser rigoroso e transparente, por estar a pôr dinheiro dentro de casa. E vai ficar sempre a suspeição no ar, o que é mau, o que é mau. Se os critérios que aqui foram utilizados para que os fundos fossem distribuídos, se não houve um fato à medida encaixado e enquadrado na Portugal Ventures, que depois até se estendeu aos outros. É péssimo. Doutora, permita-me que lhe diga, se destas 14 empresas que foram selecionadas, se houvesse 7, que por acaso, e podia acontecer, fazerem parte do grupo económico do Banco de Fomento, 50% da dotação orçamental dos fundos iam para o grupo de quem decide atribuí-los. Portanto, estamos a abrir uma brecha para que no futuro se possa estender a outros casos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Filipe Melo. Para concluir a audição, o Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto, antes da resposta final do Banco Português de Fomento, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só terminar por agradecer os esclarecimentos à doutora Ana Carvalho e ao engenheiro Tiago Simões de Almeida. Acho que saímos daqui um pouco mais esclarecidos em relação a todas estas questões e valeu a pena fazer esta audição. 2 pontos finais. Uma em relação à sua metáfora sobre a fórmula da Coca-Cola. Aquilo que nós estamos a pedir aqui não é que revelem a fórmula da Coca-Cola de cada uma das empresas. Vocês provaram a Coca-Cola e de 1 a 10 o quanto gostaram da Coca-Cola. E se disserem que gostaram desta 7 e daquela 5 e daquela 6, não estão a revelar a fórmula da Coca-Cola, estão a revelar a vossa avaliação em relação àquilo que provaram. E isso, duvido que haja qualquer equipa jurídica que vos diga que isso irá revelar dados sobre as empresas. Não nos parece que deveriam esperar por um tribunal para publicarem este tipo de coisas. Há uma obrigação de transparência que um banco como o Banco de Fomento deveria estar obrigado, que não cumpre. E há outros concursos públicos em que isto é publicado de forma muito clara, e existem bastantes nas artes, na vida académica, em que isso é publicado.
Do que entendi, então, estamos à espera de cerca de 8 milhões de euros por ano para FIIs de gestão. Honestamente, se for para gerir bem, eu não acho que seja um exagero. Conheço bem, normalmente as FIIs da indústria andam por volta dos 2% e depois ainda há uns acréscimos, portanto não me parece que seja excessivo dada a prática da indústria. E uma última questão que tem a ver novamente com as cartas de intenções. Eu fui ver o critério 7 e no critério 7, para ter uma avaliação positiva, ou seja, de 2 ou 3, fala aqui em ter envolvimento efetivo ou ter protocolos, parcerias com envolvimento efetivo. Aquilo que o Sr. Engenheiro Tiago Simões de Almeida confirmou aqui foi que as cartas de intenções foram consideradas positivamente neste critério 7. Ora bem, as cartas de intenções não revelam nenhum envolvimento efetivo. Eu tive uma curta passagem pela indústria, fora do país, e toda a gente sabe que as cartas de intenções não têm enforcement legal nenhum, muitas vezes são usadas só para ir buscar outros investidores. Se foram usadas positivamente, se foram usadas para avaliar positivamente das empresas, nós podemos ter aqui um erro de avaliação, porque são efetivamente muito fáceis de obter, não têm qualquer tipo de enforcement legal ou jurídico, portanto, em teoria, uma sociedade de capital de risco poderia pedir 10 cartas de intenções, apresentá-las, ter essa avaliação positiva e depois aquilo resultar em nada. Gostaria de saber só qual é a vossa opinião sobre isso, agradecendo mais uma vez, acho que foi bastante instrutivo, precisamente esta segunda ronda. Muito obrigado pela vossa... Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto. Concluída as questões colocadas pelos deputados, senhoras deputadas, a senhora Presidente da Presidência Executiva do Banco de Português de Fomento tem agora até 4 minutos para responder. Penso que é suficiente para as questões que foram colocadas. Faz favor. Sr. Deputado Filipe Melo, eu creio que sobre a Portugal Ventures não tenho mais nada a dizer. Ela legalmente podia candidatar-se, legalmente nós cumprimos todos os procedimentos estabelecidos na sua avaliação e, portanto, podíamos ficar aqui em termos técnicos que foi avaliada. Pronto. Cumprimos a legislação, ela podia candidatar-se, ela foi selecionada e escrutinada de acordo com as restantes candidaturas, de acordo com a grelha que foi publicada e que é transversal a todos. No caso específico, havendo uma parte relacionada, foi especificamente acionada toda a lógica de escrutínio paralelo para que fosse admitida e fosse avaliada. E, portanto, não tenho, honestamente, não sei mais como lhe responder, é factual. Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto, eu há pouco disse, e se calhar não fui clara, peço desculpa, que me comprometia a analisar se ainda antes do Tribunal tomar uma decisão, se podemos ou não divulgar informação adicional sobre as avaliações. E, portanto, está aqui o meu compromisso, é o que eu vou fazer. Sobre as cartas de intenções, portanto, nós o que avaliamos é a capacidade daquela equipa de gestão, o track record daquela equipa e daquela sociedade e daquelas pessoas, e depois é aquilo que eles nos mostram como sendo as intenções de investimento. E não são coisas estanques. Nós analisamos holisticamente uma candidatura. Tem histórico, no passado levantou fundos, aquela equipa de gestão em conjunto tem essa competência, demonstrou-a. As cartas de intenções, ou até as definições claras de investidores estão lá. Tudo foi avaliado numa visão holística e, portanto, o banco e a sua equipa técnica tentou fazê-lo da forma mais isenta e mais rigorosa e, como eu expus, os critérios foram analisados por pessoas diferentes dentro do departamento, enfim, para garantir esta isenção. E, portanto, fizemos aquilo que achávamos que era o melhor, que o banco achou que era o melhor na altura. E importante é que agora que estamos no terreno e que estamos a contratar as operações, e como disse, já contratamos 2 e estamos em fase de ultimação de várias outras, nós estamos a ver esses investidores, não é? Portanto, não é só teórico, nós estamos agora a senti-los, não é? Portanto, eles estão aqui. Sim, senhor. Faz favor. Sr. Engenheiro Tiago Simões de Almeida tem a palavra. Faz favor. Desculpe, eu peço só para fazer um esclarecimento. Se calhar está a ser gravada a sessão, eu não me lembro de ter dito que as cartas de intenções são consideradas positivamente. Eu penso que não disse isso, Sr. Deputado. Eu disse que nós analisamos cartas de intenções, compromissos firmes, e isso é avaliado, é contemplado na avaliação.
Naturalmente, um compromisso firme é avaliado melhor do que uma mera carta de intenção. Só para que fique claro que eu não disse que era avaliado positivamente uma manifestação de interesse. Muito obrigado. Fica clarificada a questão. A doutora Ana Carvalho, penso que já concluiu a sua intervenção. Concluí sim, muito obrigada. Muito obrigado. Agradeço a sua participação, a vossa participação aqui nesta Comissão de Economia, Obras Públicas, Parlamento e Habitação. A primeira, de certeza, de muitas audições que estarão cá nesta Comissão. Aos senhores deputados agradeço também a vossa participação e a intensidade desta reunião. É muito importante para o país, não tenho sobre isso nenhuma dúvida. Aos senhores, à doutora Ana Carvalho, ao seu engenheiro, agradeço também e desejo um bom ano de trabalho, que é importante para todos. Boa tarde, então. Uma última nota, já agora, se me permitem, posso dar nota à Comissão, já não tem a ver com os senhores. Previsivelmente, tal como combinado no início da reunião, teremos a audição da senhora Presidente da Comissão Executiva da TAP na próxima sexta-feira à tarde. É o que está previsto, está confirmado, não está confirmado à hora, mas em princípio será assim. Precisamente. Obrigado.